Qual a importância do líder saber encarar a solidão? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues e estou aqui hoje para falar sobre a nossa 24ª lição de liderança de Jesus, que é sobre encarar a solidão. Nesse capítulo aqui a gente fala sobre algumas passagens que estão lá na Bíblia, em Mateus 26, de 36 a 46, Marcos 14, de 32 a 42 e Lucas 22, de 39 a 46. E é interessante a gente atentar para isso, porque muitas vezes, por mais que a gente tenha pessoas ao redor, isso pode não ser suficiente para a gente poder lidar com as situações e para que o indivíduo, o líder, especificamente, não se sinta só, abandonado, até mesmo quando estamos falando entre o líder ali e o time que o segue. E aí é interessante quando a gente olha nessa passagem aqui que eu vou ler, que está lá em Mateus 26, de 36 a 46, eu não vou ler as restantes, mas para a gente entender o porquê que o líder ele precisa saber encarar esse momento, porque é necessário para ele. Então começa assim: em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou, dizendo: meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora. E o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Então a gente percebe aqui que, embora Jesus ele tenha avisado anteriormente para os discípulos sobre a sua situação e pedido esse apoio para que eles pudessem estar ali mais próximos, e principalmente esses que eram os mais chegados, ele não pôde contar com eles naquele momento em que ele precisou que eles lhe dessem a ajuda necessária. Embora isso não fosse possível humanamente falando, porque na verdade Jesus deveria passar por aquilo que ele estava passando. E aí o trecho que está lá em Marcos 14, de 32 a 42 é muito semelhante, demonstra também o quanto que Jesus alertou os discípulos sobre a importância daquela situação, porque algo grandioso estava para acontecer, mas mesmo assim a carne é fraca. E eles não conseguiram o apoiar. A gente não vai ler essa passagem, mas simplesmente para destacar a importância desse fato que Jesus estava passando. E na passagem de Lucas, que também faz parte aqui desse capítulo, a ênfase está no fato de que a ajuda veio de fora e não do time, não daquelas pessoas que estavam ali para ajudá-lo. Veio através de um anjo que veio ali para confortar Jesus em meio a um sofrimento tão grande que ele estava passando, que inclusive fez com que ele suasse sangue. Mas também destacam que os discípulos estavam ali dormindo de tristeza. Então isso demonstra que, por vezes, o líder precisa buscar uma ajuda externa, um mentor, parceiros, pessoas que possam então ajudar com que ele lide com aquela situação difícil, até porque o time não tem capacidade, não tem condições para ajudá-lo e, consequentemente, estará tão ou mais abalado que o próprio líder. Então, há momentos em que o líder precisa lidar com essa solidão, mesmo que ele se sinta abandonado, mas que pode ser de grande aprendizado, pois estarão enfrentando batalhas, e se submetendo a situações e recebendo o poder, o apoio, o conhecimento, a capacidade necessária para lidar com aquilo que vier pela frente através de mentores, de parceiros, como a gente mencionou anteriormente. Então que você, líder, aprenda a lidar com esses desafios e saber lidar com a solidão, porque a solidão ela pode ser um momento de grande aprendizado. Que você fique então com essa instrução hoje, com esse conhecimento hoje, e que Deus te abençoe. Um grande abraço.